Seguindo, a gente está na nossa série sobre a oração do Pai Nosso. A gente está falando sobre ela desde a semana passada. Nós começamos na semana passada no primeiro verso e hoje a gente vai dando sequência nela. E para isso eu queria começar fazendo a você uma pergunta. Qual a tua prioridade de vida? Estou falando assim da número 1. Imagina que você tem um encontro com um gênio da lâmpada. E aí ele fala assim, bom, a gente está em crise agora, ao invés de 3 desejos, eu só posso realizar um. Qual é o desejo que você gostaria que fosse realizado? A resposta para isso tem a ver com a tua prioridade fundamental na vida. O que você mais anseia? O que você mais deseja acima de qualquer coisa? Quem está solteiro talvez diga, eu quero me casar. Talvez quem esteja casado diga... Não, deixa para lá. Talvez você pense numa situação financeira mais estável. Eu quero, sei lá, passar num concurso público para ter um emprego estável. Eu quero uma fórmula mágica para eu criar bem os meus filhos. Eu quero ter uma casa própria. Eu quero que os meus olhos melhorem para eu não ficar coçando. Eu quero uma infinidade de respostas possíveis. Mas se você só tem direito a responder essa pergunta dizendo uma coisa... Essa coisa, muito provavelmente, é a tua prioridade na vida. Eu te dei exemplos aqui de itens que são válidos e bons em certo sentido, mas eu penso que nenhum deles deveria ser a tua prioridade número 1. E é importante a gente falar sobre isso, porque as pessoas estão um pouco confusas no que diz respeito à definição de prioridades. Uma das grandes dificuldades que a gente encontra no nosso dia a dia é exatamente definir aquilo que é fundamental daquilo que é secundário. O que mais a gente percebe é pessoas arrumando problemas, inimizades, discussões por coisas que são absolutamente secundárias e não se preocupam com aquilo que deveriam se preocupar, com aquilo que deveria ser principal. Essa semana eu ouvi a história de uma pessoa que ilustra muito bem essa dificuldade na identificação das prioridades da vida, que é a história de um empresário muito bem sucedido. Em um determinado momento da vida dele, aquele homem que era admirado por tudo que ele fazia no seu trabalho, era um case de sucesso, como as pessoas dizem, uma história de sucesso. E aquele homem, em um dado momento da sua vida, na sua carreira, ele decidiu comprar um carro esportivo muito caro, assim. E o objetivo principal desse homem, ao comprar esse carro esportivo, era impressionar os seus colegas. Ele tinha um objetivo muito claro em mente. Sabe essas crianças com o melhor brinquedo? Que ficam esnobando as outras crianças? Então, essa criança, se ela não foi educada, ela cresce e vira esse tipo de gente. E aí ele pensou assim, bom, eu vou comprar o melhor carro que o meu dinheiro der para comprar, que eu puder, e eu vou impressionar as pessoas. E ele vai para a empresa na segunda-feira com essa finalidade, lá no lugar onde ele trabalhava. E ele chega no trabalho com aquela intenção de impressionar as pessoas. Ele estaciona o seu carro ali bem na porta. E quando ele vai descer do carro, ele estava tão empolgado para encontrar os seus colegas que ele não percebeu que vinha uma caminhonete de cá e levou a porta do carro dele embora. E aquele homem ficou desesperado e fez aquele escândalo, chamou segurança do condomínio, bombeiro, polícia, exército, marinha, aeronáutica, Flávio. Quem mais ele pudesse chamar, ele estava chamando. E de repente, quando o bombeiro veio e começou a perceber o que estava acontecendo ali, aquele homem desesperado, porque tinha perdido a porta do carro, e o bombeiro vira para ele e fala assim, eu penso que você deveria se preocupar muito mais com o que é prioridade na sua vida e muito menos com coisas que são secundárias. E aquele homem já irritado com tudo que estava acontecendo, ele diz para o bombeiro, por que você está me falando isso? E o bombeiro fala, porque o seu braço esquerdo foi no acidente junto com a porta do carro e você não percebeu. E aquele homem fica envergonhado com aquela situação, e fala para o bombeiro, olha, eu queria te pedir perdão, realmente eu estou tão empolgado aqui com uma questão que é secundária que eu não percebi que eu tinha perdido o principal. A porta do meu carro tem seguro, agora eu perdi algo muito mais valioso, que é o meu Rolex, que foi embora também. Esse homem não sabia, de forma muito clara, identificar as prioridades e talvez a gente viva exatamente assim. Esse trecho que a gente vai falar hoje é um trecho da oração que Jesus ensina, que fala exatamente sobre as prioridades na oração de um seguidor de Jesus. Eu quero que você abra a tua Bíblia em Mateus, no capítulo 6. A gente vai ler entre os versos 9 e 13,
mas hoje a gente vai falar de forma específica sobre o versículo 10, onde a gente vai falar exatamente sobre isso, sobre a prioridade na oração, o que nós devemos ter como anseio, como desejo fundamental ao nos aproximarmos de Deus em oração. E a resposta para isso está no capítulo 6 de Mateus. A gente vai ler toda a oração que Jesus ensina e logo em seguida a gente vai focar um pouco no verso 10, que é o tema sobre o qual a gente vai conversar de forma mais direcionada hoje. Mateus 6, 9, o texto vai ser projetado e diz o seguinte: vocês orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia, perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Vamos ler juntos o verso 10, acho que é o próximo slide que vai ser projetado. Vamos. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Vamos orar? Senhor, obrigado pela tua palavra lida. Fale conosco por meio do teu Espírito Santo. Nos ajude a olhar para esse texto e entender o que deveria ser prioridade para cada um de nós enquanto discípulos, enquanto seguidores de Jesus, e nos faça viver isso de modo prático para honrar o teu nome. Nós oramos pedindo assim no nome de Jesus. Amém. A gente percebe, olhando para esse texto, alguns anseios, alguns desejos, alguns elementos que deveriam ser prioritários na vida de toda pessoa que se aproxima de Deus em oração. Jesus, na semana passada, nós falamos sobre isso, ele começa essa oração se referindo a Deus como sendo Pai Nosso, e a gente falou sobre os aspectos da paternidade de Deus, o que isso implica para nós enquanto seus filhos. A gente falou sobre o elemento comunitário da oração, porque o Pai é nosso, o pão é nosso, a dívida é nossa e tantas outras coisas. A gente falou sobre o nome de Deus sendo santificado sobre todas as coisas. E depois, na oração, pulando esse início, a gente vai chegar em algumas partes onde umas petições são feitas. A gente pede pelo pão, a gente pede para que o Senhor nos livre da tentação, a gente pede para que o Senhor nos perdoe enquanto nós perdoamos também a quem nos ofende. Mas entre esse início da oração e essa parte das petições, nós temos exatamente o verso 10, que tem muito a nos dizer sobre a prioridade de alguém que se aproxima de Deus em oração. Antes do pão, antes do perdão, antes do livramento, qual deveria ser o nosso anseio ao nos aproximarmos de Deus em oração? E a gente consegue perceber isso quando a gente olha para esse verso 10 de forma específica. O primeiro anseio que a gente consegue perceber em quem ora esse tipo de oração é o que nós poderíamos chamar de anseio pelo reino de Deus. A primeira frase desse verso que nós lemos diz o seguinte: venha o teu reino. Quem está orando está falando com Deus. Essa oração, de forma muito clara, ela é dirigida ao Pai Nosso. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. E aí quando Jesus ensina a dizer, venha o teu reino, fica muito claro para nós sobre qual reino ele está falando aqui. Bom, se ele está falando com o Pai, em um determinado momento ele fala, venha o teu reino. Que reino é esse a qual Jesus se refere? O reino de Deus, o reino do Pai. Ou, como nós encontramos nos evangelhos, especialmente no evangelho de Mateus, em muitos lugares nós vemos o seguinte termo sendo usado, o reino dos céus. É interessante que esse é um dos pontos centrais de toda a Bíblia. Desde o início da criação, quando Deus cria Adão e Eva, ele coloca Adão e Eva no jardim. Algumas tarefas são dadas para Adão especialmente, como, por exemplo, dar o nome para todos os animais ali que estivessem no jardim. E ele começa a desenvolver essas tarefas e Deus é muito claro e direto ao dar uma ordem para Adão, dizendo que ele deveria governar sobre todas as demais espécies. Uma ordem muito clara de que ele deveria exercer domínio sobre todas as coisas. E quando a gente olha para essa expressão, governo, domínio, que ele deveria estar acima de toda a criação, nós conseguimos perceber alguns vislumbres do que nós podemos chamar de reino de Deus.
Porque desde quando Deus cria o homem e a mulher, nós lemos no relato do Gênesis que o homem ele foi criado segundo a imagem de Deus, conforme a sua semelhança. O homem carregava em si mesmo, então, esse elemento que nós podemos chamar de imagem de Deus. A ideia da palavra imagem utilizada aqui, especialmente no original, é a mesma ideia do que a gente consegue perceber até os dias de hoje, quando nós vamos até algumas repartições públicas. Se você vai num órgão municipal, você vai ver lá a foto do prefeito. Nunca repararam isso? Aliás, faça um exercício de comparar a foto do prefeito no começo do mandato e no fim do mandato. Você vai ver um negócio interessante. Mas, normalmente, quando nós vamos em um órgão municipal, você vai ver a foto do prefeito. Você vai em um órgão estadual, você vai ver a foto do governador. Você vai em um órgão federal, você vai ver a foto do presidente. Você vem aqui na igreja, tem a foto de Flávio em alguns lugares. Ou seja, nós, ao olharmos para essa imagem, ao olharmos para essa foto, isso nos indica que aquela pessoa representada por aquela imagem exerce domínio sobre aquele determinado local em específico. Ao olhar uma imagem, automaticamente você consegue entender quem é que exerce governo e domínio naquele espaço. Por isso que quando nós olhamos para o relato da criação e nós percebemos que o homem carregava a imagem de Deus, nesse sentido nós podemos afirmar que ao exercer domínio sobre toda a criação, o homem está em certo sentido apontando para um reino, para uma realidade, para um governo muito maior do que ele mesmo e as suas relações na criação, que é o que nós podemos chamar de reino de Deus. Abrindo só um parênteses aqui, tem igreja com foto do pastor na placa. Não sei se você já viu, mas para mim acho que é um indício claro que não é bem Jesus que manda ali. Mas eu acho legal que é sempre uma cara de piedoso. Assim, você já viu? Foto de... Lá na Aroeira tem umas 4. Você passa por lá depois você vai ver. Mas tem aquela cara de piedoso, assim, a mistura de Seu Cresce com CD Gospel, um negócio assim interessante. Mas enfim, fecha o parênteses que a gente vai voltar aqui para o exemplo bíblico. Porque é por isso que o autor de Gênesis vai deixar muito claro que Deus cria o homem à sua imagem, conforme a sua semelhança. Desde a criação, nós estamos sendo apresentados ao conceito, à ideia, ao tema, que é um dos temas centrais das Escrituras, que é exatamente o reino de Deus. Adão e Eva desobedecem, Adão e Eva pecam, absolutamente tudo fica agora fora de controle e por conta desse pecado, dessa desobediência, o homem está separado de Deus, afastado de Deus e não pode fazer absolutamente nada para restabelecer essa relação que foi perdida. Deus envia Jesus, o seu único filho, e ele vem para viver essa vida que nós éramos incapazes de viver. E no início da sua caminhada enquanto adulto, ele se apresenta para ser batizado. E no momento em que ele é batizado por João, ele faz a seguinte afirmação: o reino de Deus está próximo. E aí ele sai, vai para o deserto, é tentado pelo diabo, passa lá 40 dias, 40 noites, ele volta, ele começa o seu ministério curando doentes, expulsando demônios, ensinando o evangelho, e dentre tantas outras coisas, nós lemos o texto bíblico dizer que ele diz para os seus interlocutores o seguinte: o reino de Deus está entre vocês. Jesus vem então para demonstrar de modo visível o que é esse reino de Deus, sobre o qual nós conseguimos ver desde o começo da criação. E através da sua vida perfeita, através da sua morte, através da sua ressurreição e da promessa de que um dia ele voltará, todos esses temas estão interligados a um dos temas centrais das Escrituras, que é exatamente o reino de Deus. Porque a promessa que ele faz, que ele voltará um dia, quando ele voltar, e nós aguardamos isso ansiosamente, o que ele vai fazer? Ele vai instaurar o seu reino de forma completa. O vislumbre do reino de Deus, possível de ver lá no Gênesis, vai ser total, completo, definitivo no final da história, lá no Apocalipse. Desde o início das Escrituras até o final das Escrituras, nós vemos o reino de Deus como um dos temas centrais de toda a palavra de Deus. Jesus não está fazendo uma oração descolada da realidade. Jesus não está a essa altura, enquanto homem, inventando um termo nessa relação com Deus, não. Ele está se referindo ao reino de Deus, que é essa realidade que existe desde sempre. O reino de Deus tem um papel central nas Escrituras.
Aliás, quando a gente fala de reino de Deus, há um aspecto sobre o reino de Deus que alguns teólogos chamam de já, mas ainda não. Eu não sei se você já ouviu essa expressão, mas as pessoas costumam dizer que o reino de Deus é já, mas ainda não. Acho que o Marcos Almeida tem uma música também que fala sobre isso. Meu lar está pronto, mas ainda não. E é exatamente esse tipo de realidade. Porque o reino de Deus, ele já existe em certa medida, mas ele ainda não é visível de modo completo, porque isso só vai acontecer após a segunda vinda de Jesus. O reino de Deus é uma realidade presente em toda a jornada bíblica. E Jesus está ensinando os seus seguidores a orarem, dizendo que venha o teu reino. Agora, o que é exatamente o reino de Deus? Eu gosto de uma definição de um autor chamado Steve Timmis, que ele diz o seguinte: o reino de Deus é onde o governo do Pai é exercido através do Filho pelo poder do Espírito, para que seja obedecido de bom grado, gloriosamente exibido e desfrutado com alegria entre seu povo em seu mundo. Ele destaca aqui o elemento comunitário da Trindade. O reino de Deus é o governo do Pai, exercido através do Filho pelo poder do Espírito. E ele fala que o reino de Deus é gloriosamente exibido, é obedecido de bom grado e é desfrutado com alegria entre o seu povo em seu mundo. Quando nós falamos do reino de Deus, nós falamos de um rei que tem um mundo, que tem um povo, que exerce um governo, e onde esse governo é exercido, onde as coisas acontecem da maneira que Deus quer que elas aconteçam, isso é para nós um sinal claro do que é o reino de Deus. Embora a gente perceba que somente após a volta de Jesus, essa manifestação do reino de Deus será total e definitiva entre nós, se nós cremos em Cristo, se nós amamos o reino de Deus, é fundamental que a gente entenda que naturalmente nós vamos querer que essa realidade seja cada vez mais presente no nosso mundo também. Por isso que é importante destacar que o reino ainda não, mas o reino já ao mesmo tempo. O reino de Deus existe, mas não de modo completo. É fundamental que a gente entenda isso, porque normalmente quando nós pensamos sobre essa oração, venha o teu reino, automaticamente a nossa mente é transportada para algum lugar do futuro, num cenário pós-apocalíptico, onde Jesus vai voltar, se vai ter anticristo, besta, zumbi, o que vai ter aqui, a gente não sabe muito bem, e há discussões aí sobre isso e tudo mais, mas normalmente quando nós falamos sobre reino de Deus, a nossa mente é transportada para o futuro. É fundamental que a gente entenda que reino de Deus é uma realidade que existe desde a criação do ser humano. Quando nós oramos para que o reino venha, ao mesmo tempo que nós estamos ansiando pelo retorno de Jesus, nós estamos pedindo a Deus também para que o reino dele seja visível entre nós. Que os valores do reino de Deus sejam presentes nas nossas relações. Nós confundimos, às vezes, escatologia, que é o estudo das últimas coisas, com escapismo. Orar para que o reino de Deus venha não significa que eu tenho que cruzar os braços na minha realidade presente e aguardar de modo apático o dia que Cristo vai voltar. Não. É uma oração comprometida. Senhor, eu quero, obviamente, que o Senhor volte e restaure a ordem no meio desse caos que a gente vive. Agora, enquanto isso não acontece de modo definitivo, eu preciso, enquanto cristão, me comprometer, me envolver e trabalhar para que o reino de Deus seja uma realidade visível onde quer que eu esteja. A igreja, como povo de Deus, vivendo no mundo de Deus, precisa viver as suas relações de acordo com os padrões do próprio Deus. Quem exemplifica melhor essa questão da realidade do reino de Deus hoje é exatamente a igreja de Cristo Jesus, que é o seu povo. A igreja não é exatamente o reino de Deus, mas a igreja eu gosto muito dessa definição que diz que a igreja é uma embaixada do reino de Deus. Eu teria um exemplo essa semana aí para falar sobre embaixada, enfim, mas vamos deixar isso para lá. Uma embaixada é um posto avançado de uma nação dentro das fronteiras de outra nação. Nós temos a nação A e a nação B. Nós temos uma embaixada da nação A aqui na nação B.
Ou seja, está dentro dos limites geográficos da nação B, mas ela está representando uma nação estrangeira, um governo estrangeiro. Quando nós nos entendemos, como Paulo vai dizer para os seus leitores, como embaixadores de Cristo, quando nós nos entendemos enquanto igreja como sendo uma embaixada, um posto avançado do reino de Deus, a gente passa a compreender melhor o nosso papel aqui no mundo. Porque a gente vive nos limites geográficos desse mundo, que jaz do maligno, que a Bíblia vai dizer que tem um príncipe desse mundo governando sobre as eras aí, que é o próprio inimigo das nossas almas. Mas se nós nos percebemos como embaixadores do reino de Deus, ainda que a gente viva aqui, irmãos, os valores que nos governam são os valores de lá. O rei que exerce domínio e governo sobre nós é o rei da nossa pátria celestial. O que isso significa em termos práticos? Que eu não posso depositar a esperança do meu coração na restauração de todas as coisas, no restabelecimento de toda a ordem, em qualquer outro reino que esteja aqui, porque o meu reino não é desse mundo, é o próprio Jesus quem vai dizer isso. Quando as pessoas depositavam expectativas sobre ele que não estavam alinhadas com o que ele veio fazer, ele responde de modo muito claro: o meu reino não é deste mundo. É óbvio que o nosso reino também, se somos filhos de Deus e amamos Jesus e oramos para que o reino venha assim como ele nos ensina, é óbvio que o nosso reino também não é desse mundo em última instância. Agora é fundamental que a gente entenda que isso não significa que nós devemos nos tornar pessoas apáticas, cidadãos descomprometidos, alienados com o que está acontecendo no mundo. Não, nós temos os nossos deveres, tarefas e responsabilidades. Agora, a nossa esperança última não pode estar em qualquer reino que não seja o reino de Deus. Nós somos chamados a orar para que o reino venha, mas nós somos chamados a viver uma vida para que, enquanto o reino não venha de forma completa, total e absoluta, a gente possa sinalizar o reino de Deus, representando o governo de Deus aonde quer que nós estejamos. Orar dizendo: venha o teu reino, é um anseio pela volta de Jesus. Mas é ao mesmo tempo um desejo para que nós sejamos igreja e vivamos exatamente do modo como Ele quer que a gente viva. É viver aqui, refletindo a cultura e os valores de lá. É viver aqui sendo regido pelo governo do nosso rei, vivendo a cultura do reino de Deus, ouvindo as palavras daquele que é o nosso rei, obedecendo as palavras daquele que é o nosso rei, cantando louvores que exaltam ao rei, servindo uns aos outros para a glória do rei, proclamando o reino de Deus, que é o evangelho, a fim de que outros ouçam, entendam e se submetam também ao senhorio de Cristo, que é o Rei dos reis e o Senhor dos senhores. É fundamental que a gente entenda que nessa oração Jesus não está nos incentivando a sermos desconectados da realidade. Ao mesmo tempo que pedir para que o reino de Deus venha é um anseio escatológico, precisa ser também, irmãos, um compromisso missional. Ao mesmo tempo que eu diga que venha o teu reino, e isso reflete um desejo no meu coração para que Cristo volte e restaure todas as coisas, eu preciso entender que essa mesma frase deve gerar em mim essa motivação para anunciar o reino de Deus, para viver de acordo com os valores do reino de Deus, a fim de que Ele seja glorificado em nós. Senão seria muito fácil viver uma vida de qualquer forma, sem se importar com absolutamente nada, e usar como justificativa o fato de que estamos aguardando o retorno de Jesus. Essa espera por Cristo não é uma espera apática, mas é uma espera ativa, onde eu me envolvo com aquilo que o próprio Deus já está fazendo no mundo. Que venha o teu reino. E enquanto o teu reino não vem de forma completa, que o teu reino seja visível aqui através de nós enquanto teu povo. Nesse mesmo verso a gente percebe um outro anseio muito claro também, que é o anseio pela vontade de Deus. Logo depois de Jesus falar, venha o teu reino, ele vai dizer, seja feita a tua vontade. Agora, o que é exatamente a vontade de Deus? Na Bíblia, quando nós olhamos esse termo, vontade de Deus pode referir-se pelo menos a duas realidades que são distintas. Por exemplo, quando nós lemos na Bíblia a vontade de Deus, em determinados momentos isso pode referir-se aos planos de Deus.
A vontade de Deus como planos de Deus. Eu vou te dar alguns exemplos para isso ficar mais claro. Mas é o que alguns vão chamar de vontade decretiva de Deus. Ele decreta e as coisas acontecem. Ele diz que as coisas vão ser assim e as coisas vão ser exatamente desse modo porque Ele determinou e Ele é o Senhor sobre todas as coisas. Alguns vão chamar essa vontade decretiva de Deus de vontade oculta. Porque nós não sabemos e não temos como saber exatamente qual é a vontade de Deus. Por exemplo, tem um rei na Bíblia, Ezequias, ele estava doente, e vai um profeta até Ezequias e fala assim, quando a gente fala em profecia, a gente pensa em coisas boas, né? A pessoa vindo, falando, olha, anota aí os 6 números aqui que vão mudar a sua vida, ou eu estou trazendo para você. Enfim, o profeta chegou nele e de forma muito clara falou assim, põe a tua casa em ordem, porque certamente você vai morrer. Quem foi que mandou o profeta lá? Do nada, ele acordou e falou assim, vou lá falar isso. Não, o próprio Deus é quem manda o profeta ir até o rei Ezequias. Quando ele ouve essas palavras, ele se vira para a parede, ele faz uma oração a Deus, dizendo, Senhor, tem misericórdia de mim, me deixa viver mais alguns anos, por favor, eu te peço, te imploro. E aí, quando o profeta já estava indo embora, Deus falou para o profeta, volta lá, e fala para ele que ele vai ter mais alguns anos de vida. E ele viveu, se não me engano, acho que uns 15 anos a mais depois dessa oração. A vontade de Deus era que Ezequias morresse naquele momento ou que vivesse 15 anos a mais. É um negócio estranho da gente pensar, mas nesse momento a gente consegue perceber aqui as duas vontades de Deus. A vontade que foi revelada para o profeta ir até lá era dizer que ele iria morrer, mas de um modo que às vezes a gente não consegue assimilar na nossa cabeça. Havia uma vontade oculta de Deus que eu não sabia, que você não sabia, que o profeta não sabia, que Ezequias não sabia e que de um jeito ou de outro essa vontade ela foi efetuada porque Deus é soberano. O que Deus decide sempre vai acontecer. Ele decidiu que será assim e será assim, porque Ele é o verdadeiro rei que reina sobre toda a terra e absolutamente nada foge do seu controle. A Bíblia diz que não cai uma folha da árvore sequer sem que Deus saiba disso, ou sem que isso esteja sob o seu controle. Que absolutamente nada acontece fora do alcance do seu governo, do seu domínio sobre todas as coisas. Só que por vezes, nós olhamos na Bíblia o termo vontade de Deus e a gente percebe um outro elemento que parece estranho. Porque vontade de Deus pode referir-se também, assim como se refere a planos de Deus, mas pode referir-se aos mandamentos de Deus. A isso os teólogos vão chamar de vontade preceptiva de Deus ou vontade revelada de Deus. Um exemplo muito claro, a gente encontra Paulo escrevendo para os Tessalonicenses, no capítulo 4 e no verso 3, onde ele diz o seguinte, porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vocês se abstenham da imoralidade sexual. Essa vontade de Deus, ela não acontece o tempo todo. O texto vai dizer que a vontade de Deus é a nossa santificação. O texto vai dizer que a vontade de Deus é que vocês sejam santificados e que se abstenham da imoralidade sexual. Agora, obviamente, isso é muitas vezes desobedecido. Porque vontade de Deus pode significar na Bíblia também os mandamentos de Deus. E é fundamental a gente fazer essa distinção, porque os planos de Deus, eles nunca são violados, mas os mandamentos de Deus são violados muitas vezes. Agora, nas Escrituras, tanto o plano de Deus quanto os mandamentos de Deus, por vezes, são chamados de vontade de Deus. E por mais que sejam violados, ainda assim, Deus ele não é surpreendido, visto que Ele é soberano e a vontade dEle será realizada mesmo com as nossas desobediências. Pode parecer meio confuso, mas é fundamental a gente entender isso. E quando a gente lê o livro do Êxodo, por exemplo, e a gente percebe que Moisés ia até Faraó, trazendo para ele a palavra do próprio Deus, dizendo, deixa o meu povo ir para me celebrar uma festa no deserto. E Faraó desobedecia, não deixava o povo ir, era repreendido por Deus, sofria com pragas, a nação do Egito inteira sofria. A gente está vendo claramente um homem desobedecendo a vontade revelada de Deus. Só que a gente lê que é o próprio Deus quem está endurecendo o coração do faraó para de algum modo demonstrar o seu poder. Isso explica essa questão da vontade revelada e da vontade oculta de Deus? Explica.
Isso nos deixa em crise com mais um monte de coisas? Com toda certeza do mundo. Mas a gente não vai falar exatamente sobre isso hoje, porque por hora é só fundamental que a gente entenda que há essas duas perspectivas quando nós falamos sobre vontade de Deus. E Jesus está ensinando os seus seguidores a orarem dizendo que a tua vontade seja feita. Especialmente nesse trecho. A vontade de Deus aqui tem muito mais a ver com esse segundo entendimento. Orar para que a vontade de Deus seja feita não é também, assim como nós oramos para que o reino venha, que expressa um anseio e expressa também um compromisso. Orar para que a vontade de Deus seja feita é ao mesmo tempo um anseio para que a vontade dele seja feita, mas é um compromisso também para que nós sejamos mais obedientes àquilo que o Senhor deseja. E é simples demais, irmãos, nós orarmos para que a vontade de Deus seja feita. Agora tem um problema muito grande na nossa prática de vida. Em muitas situações, na maioria delas, para que a vontade de Deus seja feita, a minha vontade tem que ser anulada. E aqui há um grande problema. Porque é muito fácil nós orarmos para que a vontade de Deus seja feita e amarmos a vontade de Deus e afirmarmos que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, quando a vontade de Deus está alinhada com a minha própria vontade. O grande problema é que muitas vezes essas percepções elas colidem. Em muitas situações a vontade de Deus é diferente daquilo que você quer fazer. Em muitas situações, a vontade de Deus não respeita o teu planejamento de vida, os sonhos que você teve, ela é simplesmente uma vontade diferente daquilo que você sempre imaginou. E o maior inimigo que nós temos nessa busca pela vontade de Deus não é o outro pastor, a igreja, não é o teu cunhado, alguém da tua família, não é nem o diabo, mas o grande inimigo que nós temos para que a vontade de Deus seja feita é o nosso próprio coração, o nosso próprio reino, a nossa própria vontade. Por isso que eu penso que o grande problema que nós temos enquanto cristãos não é discernir a vontade de Deus. A grande dificuldade que nós temos é conseguir abrir mão da nossa. E a gente vê pessoas perdendo tempo demais querendo descobrir a vontade de Deus. Eu preciso saber qual a vontade de Deus. Leia a Bíblia. Você não precisa saber qual é a vontade de Deus, porque a vontade de Deus está muito clara. O que você precisa é anular a sua própria vontade a fim de fazer aquilo que Deus quer. Mas a gente vê pessoas o tempo todo numa fé infantil, tendo, por exemplo, diante de 2 oportunidades de emprego. O caminho natural para nós é o seguinte, irmãos. Nós entendemos quais são os preceitos de Deus. Se eu tenho 2 ofertas de emprego, nenhuma das duas ofende a santidade de Deus. Eu não estou falando de um emprego que vai me fazer pecar ou levar os outros a pecarem, não. Um emprego válido, legítimo. Ali, 2 ofertas que eu tenho. A gente fica tentando descobrir qual a vontade oculta de Deus para isso. A vontade de Deus é simples. É que você trabalhe. A vontade de Deus é que você seja um cristão maduro para conseguir olhar para essas 2 oportunidades à luz das Escrituras e tomar uma decisão consciente, sabendo que se você escolher essa oferta ou essa oferta, você não está ofendendo a Deus, você não está desagradando a vontade de Deus. Mas tem gente que é meio maluco em relação a isso. Eu preciso saber o que Deus quer. Deus quer que você seja maduro e decida sozinho. Porque em muitas situações, essa busca, que crente não pode ir no cartomante, mas vai no profeta, né? Essa busca por profetas aí, para discernir a vontade de Deus, normalmente servem para justificar uma fé que é imatura. Eu preciso de alguém guiando todos os meus passos para dizer o que eu tenho que fazer, porque no fim das contas, se tudo der errado, eu não vou precisar assumir a responsabilidade de dizer assim, fui eu que errei. Não, vai dizer assim, foi o pastor que mandou. E aí eu procuro outro pastor, foi o líder que mandou. Gente, a gente vê experiências de gente perguntando para líder de célula qual a cor do carro que tem que trocar. Porque eu quero trocar de carro e eu preciso que o líder da minha célula diga qual a cor do meu carro. Pelo amor de Deus. Você precisa saber sobre carro, é que se você vai para o retiro, você não tem que parar embaixo de um pé de abacate. É o que você precisa saber sobre carro. Mas não tem que discutir sobre qual é a cor. As pessoas estão vivendo uma fé infantil.
Essa busca pela vontade de Deus normalmente é uma isenção de responsabilidade. Eu não quero assumir compromissos, eu não quero me responsabilizar, então outra pessoa vai decidir por mim e eu coloco a culpa na busca pela vontade de Deus. Isso não tem a ver com vontade de Deus. A vontade de Deus que nós precisamos conhecer é a que está revelada para nós através da própria palavra de Deus. Só que vivemos dias complicados. Vivemos dias em que o ser humano assumiu um protagonismo nunca antes visto. Nós somos encorajados o tempo todo a sermos senhores de nós mesmos, a buscar a nossa satisfação a qualquer custo, a termos controle sobre tudo, a definirmos as regras do jogo. E Jesus nessa oração está nos ensinando a dizer que a tua vontade seja feita. E é uma frase bonita, a menos que a gente compreenda que quando eu digo que a tua vontade seja feita, ao mesmo tempo eu estou dizendo, a minha própria vontade não importa tanto assim. E aí nós nos lembramos do próprio Jesus, prestes a ir para a cruz, quando ele diz para Deus o seguinte: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade e sim a tua. Jesus viveu uma vida perfeita, ele nunca pecou. Isso nos indica, irmãos, que não é pecado ter uma vontade que difere da vontade de Deus em algumas situações. A grande questão é o que você faz a partir disso. Você tenta entrar numa queda de braço com o Deus que é todo-poderoso? Ou você faz como Jesus, que humildemente orou e se submeteu ao fato de que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, porque os caminhos dele são melhores do que os nossos caminhos, porque os pensamentos dele são maiores do que os nossos pensamentos, e isso vale mesmo para os momentos em que a vontade de Deus é diferente da nossa. E por último, nós chegamos a um terceiro anseio nesse texto, que não parece tão claro no texto quanto os outros, mas meio que liga todos os pontos, que ele vai dizer: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. A gente poderia chamar isso de o anseio pelo céu na terra. Quando eu digo que devemos desejar o céu na terra, pode ser que o teu detector de heresia tenha apitado em algum momento, mas fica tranquilo que eu vou explicar sobre o que eu estou querendo falar. Existe uma discussão muito grande sobre o que vai acontecer no fim dos tempos em relação ao céu. Alguns defendem que nós subiremos. Existem textos muito claros que dizem que nós nos encontraremos com Cristo nos ares e estaremos para sempre com o Senhor. Enquanto outros defendem que o céu é que vai descer, porque há textos bíblicos que falam da cidade santa descendo dos céus. Sobre essa discussão teológica, eu prefiro ficar com o padre Marcelo, que fala: eu não sei se a igreja subiu ou se o céu desceu, eu sei que está cheio de anjos de Deus, porque o próprio Deus está aqui. O que isso significa em termos práticos? Eu defendo o seguinte, eu acho que é mais fácil pensar assim: se eu vou subir para me encontrar com Jesus, se Jesus vai vir para me encontrar, eu quero estar com Jesus e isso me é suficiente. Não quero perder tempo muito nessa discussão. Eu não estou desqualificando aqui a discussão teológica, mas eu estou, sim, desqualificando essa discussão teológica, porque para mim é meio sem sentido. A gente vê hoje umas discussões sem sentido. Eu não sei se você tem Twitter, se você acompanha aí os crentes no Twitter. Essa semana foi uma discussão muito grande sobre The Chosen, se pode ter uma figura de Jesus, ou se isso quebra o segundo mandamento de não ter outros deuses. Toda semana é uma discussão, quanto tempo deve durar o culto, bateria é do diabo, não é do diabo. Cara, é uma discussão assim, uns negócios sem sentido, que às vezes, se a gente não tomar cuidado, vai perder tempo com tanta coisa secundária e não vai se dedicar àquilo que é principal. Aliás, falando em instrumento musical, queria dar os parabéns à banda. A primeira vez hoje na história da CBM que um baixista não errou. Não sei se vocês perceberam, é que não tinha baixista aqui, mas graças a Deus a gente não teve erro nenhum hoje. A ideia aqui hoje, irmãos, não é nós discutirmos sobre isso. Quando Jesus fala que venha o teu reino e que a tua vontade seja feita assim na terra como nos céus, ele não está fomentando essa discussão se a terra desce, sobe, se o céu vem, Capitão Planeta. Não é nada sobre isso. Ele está simplesmente unindo as duas ideias anteriores, ou seja, que venha o teu reino aqui do mesmo modo que acontece nos céus.
Que a tua vontade seja feita aqui do mesmo modo que ela é feita nos céus. Por isso nós podemos concluir que essa oração que anseia o reino e a vontade de Deus não tem a ver apenas com o desejo para o futuro, mas é também um compromisso para que isso seja visível aqui. Porque nessa mesma frase ele vai dizer: venha o teu reino, seja feita a tua vontade aqui na terra como é nos céus. Nós estamos pedindo a Deus que traga isso a nós agora, em certo sentido. Embora a gente saiba que o reino de Deus será de forma plena instaurado somente quando Jesus voltar, quando nós oramos isso, nós estamos dizendo: Senhor, em certo sentido, que a gente consiga perceber alguns sinais do teu reino e, além disso, use as nossas vidas enquanto teu povo para nós sermos os sinais do teu reino para um mundo tão caótico que a gente tem vivenciado. Que a tua vontade seja feita e que as pessoas percebam a tua vontade sendo feita no meio do teu povo, entre nós, enquanto povo do Senhor aqui. Esse desejo futuro escatológico não pode, irmãos, nos isentar das nossas responsabilidades enquanto povo de Deus. Mas nós precisamos orar e agir para que o reino de Deus seja visível. Nós precisamos orar e agir para que a vontade dele seja feita. E nós precisamos orar e agir para que isso ocorra aqui, do mesmo modo que ocorre nos céus. Eu quero chamar a banda aqui à frente. Eu quero que a gente pense sobre isso, que nós oramos. E a oração não é uma transferência de responsabilidades. Uma vez eu vi um pastor dizendo isso: eu tenho um problema. Quando eu oro para Deus, o problema agora é de Deus e Ele vai ter que fazer. Não, para nós isso não faz sentido. Oração não é transferência de responsabilidades. Oração é alinhar a minha vontade e a vontade de Deus. Oração é anular os meus desejos em prol do reino de Deus. Oração é compromisso. Oração é uma declaração da soberania de Deus, da grandeza de Deus em relação a nós, mas ao mesmo tempo nós percebemos isso por toda essa oração que Jesus nos ensina, que é um compromisso que nós assumimos também. Porque eu chamo Deus de Pai através do que Jesus fez, mas eu entendo que o Pai, Ele é nosso, ou seja, eu preciso demonstrar na relação com os meus irmãos o que a paternidade de Deus produz de positivo na minha vida enquanto cristão. Eu peço a Deus para que nos dê o pão, mas ao mesmo tempo eu percebo que o pão é nosso, ou seja, eu me envolvo na responsabilidade de repartir com aqueles que precisam. Eu estou dando spoiler dos próximos sermões. Eu oro a Deus para que o reino venha, mas eu peço a Deus para que me capacite também para que eu seja um sinal desse reino e que esse reino seja visível onde quer que eu esteja. Que mesmo num mundo onde as pessoas buscam cada vez mais a satisfação pessoal, que nós sejamos um povo prioritariamente comprometido com o reino e a vontade de Deus, e que as nossas orações se revertam em ações práticas que levem as pessoas a verem vislumbres do reino de Deus ao nosso redor, à medida que as pessoas abraçam o reino de Deus e se curvam à sua vontade. Isso é o mais difícil de aprender e de viver, porque no mundo onde nos apresenta como sendo protagonistas o tempo todo, Jesus nos ensina essa oração, que é anular o nosso desejo por protagonismo e dizer: é o teu reino que importa e não o que eu planejei para a minha vida. E dizer: é a tua vontade que importa e não aquilo que eu desejo acima de qualquer coisa. No fim das contas, não é absolutamente nada sobre nós, mas sobre Ele. No fim das contas, isso é tão difícil porque Deus nos dá uma lista de prioridades absolutamente diferente das listas de prioridades que nós criamos o tempo todo. Ele nos dá essa oração como modelo, essa oração que deve moldar os nossos anseios enquanto seu povo que nós somos. E devemos ser, irmãos, um povo que anseia pelo reino de Deus e pela sua vontade. Que isso seja visto aqui e agora, na terra, assim como é nos céus. Que Ele nos capacite a isso para a glória dEle mesmo. Que nós nos comprometamos a isso, entregando a nossa vida para honrar o Senhor. E que a nossa vida seja um sinal visível do reino de Deus, condizente com a vontade de Deus, sendo embaixadores do reino de Deus, mesmo na realidade em que nós estamos hoje. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus.